Queridos amigos, queridas amigas, estamos aqui para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Hoje nós vamos para as duas últimas questões do livro, questão 1017 e 1018. E depois, nos programas seguintes, nós vamos continuar ainda estudando a conclusão deste livro, que o Kardec é praticamente um outro livro para concluir o Livro dos Espíritos. Mas tudo isso depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Caro Alcir, seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Minhas irmãs, meus irmãos, com muita alegria. Esse é o programa de número 420. Caramba, muito obrigado pela paciência de vocês com a gente. Espero que estejam gostando. Vamos falar hoje um pouquinho de futuro, de como é que a doutrina espírita entende o futuro. É isso aí. Forte abraço. Almeida, olha só, nós estamos, não sei se vai dar tempo de concluir, mas nós estamos nas duas últimas questões do livro. Que vitória pra gente, hein? Chegamos... Parabéns para você que fez essa trajetória toda. Comecei com o Adilson e estou terminando contigo. É isso aí. Vamos lá. Questão 1017. Em que sentido é preciso entender estas palavras do Cristo? Abre aspas. Meu reino não é deste mundo. Fecha aspas. Pois é, né? Qual foi a palavra que ele usou? Será que ele falou isso aí em hebraico? Será que ele falou isso em aramaico? Será que ele falou isso em latim? A única certeza que eu sei é que ele não falou em português. Em português não, porque não existia. É Enfim. verdade. Gostou, né? Veio depois do latim ainda. Veio depois do latim. Interessante. Gente, às vezes a gente se perde né, nessas colocações. O que o Cristo com certeza disse é o seguinte: olha, a vontade do meu Pai que está nos céus não é essa que está sendo realizada aqui. O que o meu Pai quer e eu trabalho para fazer a vontade do meu Pai, porque o meu Pai trabalha e eu trabalho também, ou eu trabalho e meu Pai continua trabalhando, é realizar a felicidade das pessoas. A vontade do meu Deus, a vontade do meu Pai é que as pessoas sejam felizes, que as pessoas se realizem em paz, em harmonia e que elas construam a verdadeira felicidade, que não é o que vocês aqui, neste momento histórico, estão buscando. Vocês estão buscando o poder político, vocês estão buscando a satisfação dos seus desejos mais torpes, das suas ambições, do seu egoísmo, da sua vaidade. Não é isso que eu busco. Né? Então, para resumir, em que sentido é preciso entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. A vontade do meu Pai que está nos céus e que eu represento aqui não tem nada a ver com o que está acontecendo. É isso. E é bom que se diga isso, porque eu já vi muita gente boa entender essa frase do Cristo da seguinte forma: olha, meu reino não é deste mundo, o meu reino é o mundo espiritual. Não, então o mundo material não tem nada a ver comigo. Você veja só, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se por um lado o que existe na Terra, no planeta Terra, entre os encarnados hoje, não é o reino de Deus, também não é verdade que a realização do mundo de Deus é só na espiritualidade. O que é um equívoco também. É um equívoco, não tem como. Um equívoco, porque se a gente pegar as expressões científicas, né, de classificação dos reinos, né, o reino mineral é de Deus. Claro que é. Né? O reino vegetal é de Deus. Este mundo é de Deus. Tudo é de Deus. Então, o reino de Deus é tudo, é o universo. Quer seja material, quer seja imaterial, quer seja espiritual, né? Então, esse teu comentário foi perfeito porque nos tira desse senso de dicotomia, né?
espiritual é bom, material é ruim. Aliás, isso já criaram-se religiões lá atrás em cima dessa Em dicotomia. cima dessa dicotomia, né? Completamente falsa. Tudo que é material, inclusive os prazeres materiais. É bom que se diga isso aqui também, Sim. né? Porque em nenhum momento Jesus condenou os prazeres que a matéria nos oferece. Ele só nos orientou para que a gente seja comedido. Não seja escravo disso aí. E não nos escravizemos a eles, né? Sim. Por exemplo, o poder que o dinheiro nos dá, os benefícios, excelente, que você tem o seu dinheiro, ganhou ele honestamente, que você use, que você tenha prazeres que o dinheiro pode te oferecer. E antes que alguém venha criticar aqui o Honório e o Alcir, eu gostaria que relessem o livro Nosso Lar no capítulo Parque da Música, porque quando Lísias, a noiva, a irmã e o André entram no Parque da Música, tá lá a frasezinha: enquanto adentrávamos o parque, Lísia gentilmente ficou para trás para pagar as nossas entradas. E eu lembro de outro fato, Almeida, talvez até mais preponderante do que o de Nosso Lar. Quando acabou o vinho, lá na festa do casamento, Sim, né? Sim. O primeiro milagre produzido por Jesus bodas de Caná, nas bodas de Caná foi a transformação da água em vinho, para não acabar com a festa, para não acabar com a festa. E para se não não me acabar engano, com a alegria. e exatamente, tem uma frase do Cristo lá quando ele fala, né, que o vinho é importante para que os convidados pudessem manter a alegria na festa. Então, olha só, quando você condena tudo que é material, condena os prazeres materiais, você só está demonstrando que você não entendeu muito bem a mensagem de Jesus. O que é o reino de Deus. E o que é o reino de Deus, né? Então, repetindo o que você acabou de dizer, o pecado, digamos assim, não está no uso desses... Está no abuso. Está no abuso, na subserviência a que você se presta diante desses prazeres, quaisquer que sejam eles. Ok? Eu acho que de tanta conversa agora merece ler a pergunta. Vamos resposta. ler a resposta agora. Em que sentido é preciso entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Assim respondendo, o Cristo falava num sentido figurado. Ele queria dizer que não reina senão sobre corações puros e desinteressados. Olha só. Ele está por toda parte, onde domina o amor ao bem, mas o homem... tem um erro gráfico aqui. Tem. Mas os homens ávidos de coisas deste mundo e ligados aos bens da terra não estão com ele. Então estão no reino de Deus. De certa forma, é o que a gente acabou de comentar aqui. Vamos para 1018? Podemos. Jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? Eu lembro que semana passada a gente começou a conversar Já com falamos isso. sobre isso. Arranhamos. E não só semana passada, em programas anteriores. Sim, a percepção nossa tem que ser nesse sentido. Olha, jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? Não, ele terá. Um dia, nós, Ricardo Honório, Alcir Almeida, Adilson Maris, vamos falar os piores exemplos de maldade da história, né? Nero, Joseph Stalin, Lenin, Mao Zedong, Adolf Hitler, Benito Mussolini, todos os grandes ditadores, todos os grandes males da história, Gengis Khan, Átila Ouro, e os nomes que vocês quiserem colocar nesse panelão. Evitamos os da atualidade. Evitamos, para não dar confusão. Enfim, quando todos nós efetivamente estivermos dominados pelo amor ao bem, eu vou usar a resposta anterior. Quando nós estivermos dominados pelo amor ao bem, quando a gente estiver dominado pela vontade de nos amarmos e de nos instruirmos, quando nós estivermos tomados pela ânsia
de fazer o melhor que nós formos capazes. Não o melhor para ficar rico, não o melhor para exercer a minha vontade sobre o próximo, famoso. não para ficar famoso, não. Para ser o melhor pai que eu for capaz, para poder ser o melhor marido que eu for capaz, quando eu voltar mulher, para ser a melhor mãe, para ser a melhor esposa. Quando eu for presidente, para ser o melhor presidente. Quando eu for rei, para ser o melhor rei. Quando eu for juiz, serviçal, para ser o melhor serviçal. Quando eu for juiz, para ser a melhor fonte de justiça. Quando eu for um carpinteiro, para ser um artista no trabalho com a madeira. Quando eu for um ferreiro, para ser um artista com o metal, para fazer as melhores peças, as mais perfeitas, as mais funcionais. Quando eu for um ator, que eu me mover apenas pela vontade de transmitir o que o papel me permite. E assim em todos os setores do conhecimento humano, do engenho humano, para usar a expressão do Camões, né? Quando todos nós estivermos nesta vibe, sim, o bem terá um lugar sobre a terra. Como diz, eu acho que é no Evangelho, agora estou na dúvida onde é que está escrito, as características dos mundos felizes, né? O mundo de regeneração. Quando nós conseguirmos isso, nós deixaremos de ser um mundo de expiação e provas. Uhum. Nós passaremos a ser um mundo de regeneração. Por quê? Porque aqui e ali a gente ainda vai dar mancada. A gente ainda vai pisar na bola. Mas todos nós, 22 bilhões de seres, estaremos à busca de fazer o bem, por amor ao bem. O bem pelo bem. O bem pelo bem, não porque eu vou ganhar mais, não porque eu vou ser famoso, não porque eu vou ter status, não porque eu vou ter mérito, não porque eu vou ser dirigente, não porque eu vou ser diretor de uma casa espírita, não porque eu vou ser padre, bispo, cardeal, não. É pelo amor ao bem. Independente da máscara que eu esteja utilizando. Da persona que eu esteja utilizando. Então vamos dar a resposta. O bem reinará sobre a terra quando entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem os maus. E eu quero colocar um comentário aqui. Quem eu tenho que vencer? Não é o mal que está no próximo, é o mal que habita em mim. É o que a gente estava falando semana passada. A luta é comigo mesmo. O Paulo não falou de matar o imperador, o legionário, o judeu. Não! Ele falou de matar o homem velho. De destruir o homem velho que ele sabia que ainda batia forte dentro dele. E que precisava ser transformado. Que precisava ser removido para que o homem novo viesse a se manifestar. Essa é a vitória sobre o mal. Não é sobre o próximo, é sobre si mesmo. Lembrando, Almeida, que a resposta a esta questão 1018, ela tem uma assinatura, né? São Luís. São Luís foi o Espírito que respondeu. Então, vou começar e dar prosseguimento. O bem reinará sobre a terra quando entre espíritos que vêm a habitá-la, os bons vencerem os maus. Então farão nela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Mas os maus não a deixarão senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. E é interessante a gente abrir aqui também mais um parênteses, eu te peço desculpas. Por favor. Que nós estamos num momento que sim, quando começa a haver essa ânsia pelo bem e a gente quer começar a realizar o bem e a providência divina perceber aqui e ali ainda tem alguns resistentes ao amor divino, esses serão removidos. Porque não pode atrasar o coletivo, né? Mas a gente tem que realizar o bem dentro de nós.
Cada vez mais. Até para que a gente não seja um dos removidos. Um dos transferidos para outra escola. Exato. A transformação da humanidade foi predita e atingis esse momento que apressam todos os homens que ajudam o progresso. Ela se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores que constituirão sobre a terra uma nova geração. Então, os espíritos dos maus, que a morte ceifa a cada dia, e todos aqueles que tentem atrasar a marcha das coisas, dela serão excluídos, porque serão deslocados do convívio com os homens de bem, dos quais perturbariam a felicidade. Eles irão para mundos novos, menos avançados, cumprir missões penosas onde poderão trabalhar para seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento de seus irmãos, ainda mais atrasados. Não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido, e no homem chegado sobre a terra em semelhantes condições, e trazendo em si mesmo o germe de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? O pecado original, considerado sob esse ponto de vista, prende-se à natureza ainda imperfeita do homem, que não é responsável senão por si mesmo e suas faltas, e não da de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que houverdes semeado. Infelizes aqueles que fecham os olhos à luz, porque se preparam para longos séculos de trevas e de decepções. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações do que tiveram de prazeres. Infelizes, sobretudo, os egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo de suas misérias. São Luís. São Luís. E aqui nós chegamos à questão 1018 de O Livro dos Espíritos. Algum comentário, Almeida, sobre o que foi dito? Não, muitas vezes é dito e não percebido adequadamente que a doutrina espírita ela é uma mensagem de libertação e às vezes não é percebido. Por que liberdade? Porque nós fomos criados para a felicidade. Nós fomos criados para a perfeição relativa, mas nós fomos criados para essa perfeição relativa, né? É uma doutrina que nos traz não apenas nos traz uma esperança, não uma esperança cega, mas uma esperança fundamentada na percepção que Deus tem um plano perfeito. Um plano perfeito de construção dessa felicidade para toda a sua criação. Não para um ou outro, não para um eleito, não para escolhidos, não para aquele que de repente encontrou graça em seu Senhor. Não, ela é para todos nós. Quando Cristo lá no Evangelho vai explicando as coisas, ele nos está possibilitando perceber o caminho da felicidade. O Livro dos Espíritos fala sobre como conquistar essa felicidade. E a conquista dessa felicidade é sobre o que o São Luís está dizendo aqui. O bem chegará, a felicidade, a luz reinarão, quando nós, seres humanos, assim o quisermos. Quando nós formos suficientemente numerosos para que aqueles que não queiram assim sejam uma minoria turbulenta, e precisarão ser removidos, mas quando nós quisermos, assim será. E se nós começarmos a atrasar os planos de Deus, a gente é removido. É interessante essa compreensão que a doutrina espírita nos traz. Faculta, né? Nos faculta, porque depende da gente aceitar ou não, ninguém é obrigado a ver desse jeito, né, Almeida? Sim.
Cada um pode continuar Como olhando. está há milhares de anos. Cada um pode continuar olhando com as lentes que tem há milhares de anos. E isso não é nenhum pecado. Não é demérito, não, é E não apenas é uma demérito. realidade. Não. É apenas uma condição que te condiz neste momento e você tem todo o direito de continuar vendo desta forma. É exercício do livre-arbítrio. É o exercício do livre-arbítrio. Uma questão que São Luís tocou aqui, en passant, mas que certamente ele queria atingir um objetivo, quando ele diz aqui, o pecado original considerado sob esse ponto de vista prende-se à natureza ainda imperfeita do homem, que não é responsável senão por si mesmo e suas faltas, e não pelas faltas de seus pais, né? É interessante porque ele vem trazendo isso a explicar que essa ideia de pecado original é nossa quando a gente vai retendo dentro do nosso eu mais profundo essa rebeldia de não aceitar o plano de Deus. Porque Deus é aquela história, ele criou o universo, ele criou leis perfeitas e começou a nos criar, né? Simples e ignorantes. Olha, eu criei tudo isso como o paraíso para vocês. Pelo exercício do egoísmo, da vaidade, da ambição, de coisas ruins, a gente quer bagunçar o playground. E a gente não percebe que cada vez que a gente faz isso, a gente joga e volta para nós mesmos. E a gente causa o sofrimento em nós. Porque mais do que causar o sofrimento no próximo, a gente causa em nós mesmos. Né? No momento que a gente percebe isso e aceita Cristo, aceita Deus e permite que a graça divina se manifeste em nós, e voltando a falar o que você falou com muita propriedade semana passada, a gente fala que é porque a gente sabe e sente que é assim. Mas quando a gente sai aqui e vai para o dia a dia, muitas vezes a gente esquece e sofre, como todos nós sofremos. Enfim, né? Mas o São Luís está falando disso. Olha, o bem vai reinar, vai imperar e vai se estabelecer quando nós quisermos. Um fator preponderante que eu tenho essa percepção, em função do que nós comentamos a semana passada, de cada um de nós termos as suas próprias agruras, né? É a questão da persistência. Porque se a gente for desistir desse propósito que é divino, de buscarmos o aperfeiçoamento o máximo possível, de eliminarmos o homem velho, deixarmos que o homem novo, nascido do conhecimento evangélico, nascido do conhecimento cristão, não é fácil esse processo. É um processo lento e difícil, porque, como você já disse outras vezes, é uma briga comigo mesmo, de você consigo mesmo, dos nossos ouvintes, cada um consigo mesmo. E se tem uma briga que é difícil de chegar a um final, é essa, que a gente briga comigo mesmo. Porque quando eu brigo contigo, tenho três perspectivas. É eu perder essa briga, né? Você ganhar a briga. A outra perspectiva é eu ganhar a briga. E a outra perspectiva é eu desistir da briga. Mas quando a briga é interna, cara, você leva ela contigo o tempo todo. Você não tem como desistir, porque mesmo que você não queira brigar, o teu interior, eu acho que a natureza como um todo, te instiga a essa luta, porque se existe um determinismo na existência humana, é essa do crescimento, do aperfeiçoamento contínuo. Isso é determinístico. Se tem uma coisa que foge ao nosso livre-arbítrio, é a nossa evolução. Eu não vou dizer... De acordo, só para concluir, Almeida, Desculpe. de acordo com... Só para fechar o raciocínio, claro. O que o Lázaro diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, todos vão progredir no duplo esforço do freio ou da espora. Então, não é uma opção, eu não quero progredir, eu não quero evoluir. Não. Você pode até escolher estacionar um tempinho aí, mas vai chegar um momento, meu amigo, que você vai ser levado de roldão, porque você não foi feito para a estagnação,
Você foi feito para a luz, você foi feita para a perfeição relativa, o máximo que você puder conseguir. Então, é essa luta que muitas vezes a gente é levado a pensar e dizer, puxa vida, essa guerra está muito pesada, eu vou desistir disso, não vai dar certo. Não faz isso, não. Porque quando você se julgar, sair do comando do teu processo, a vida vai te levar de um jeito ou de outro. Desculpa, eu interrompi. Não, eu que quase te interrompi. Enfim, eu não vou dizer de onde eu ouvi, porque não tem nada a ver com nada do que nós estamos conversando aqui. Mas eu ouvi essa frase e era interessantíssima, porque eu estava vendo uma série, e na série tem um momento que uma determinada personagem estava em crise. E outra. Vem cá, senta aqui. Fecha a porta, senta aqui. Deixa eu te contar uma coisa. Aqui, o meu papel é te ensinar, te dar as ferramentas e te ensinar a realizar o seu maior potencial. Só que para isso, você tem que destruir o seu inimigo interno. Isso significa que você tem que resolver seus problemas. Eu só posso te dar as ferramentas. O Pai Eterno, em sua infinita sabedoria, com a gente é uma coisa semelhante. Né? Ele criou o mundo, deu todas as ferramentas possíveis, necessárias e suficientes para a construção da felicidade de cada um de nós. Aprender a usar essas ferramentas é trabalho individual. E querer usar as ferramentas, né, William? Aprender e querer usar. Sim, se não quiser, Trabalho a ferramenta nosso. vai continuar aí, você vai usar a ferramenta para fazer besteira. E vai perder a oportunidade, talvez, de usar uma ferramenta afiada e vai usá-la quando ela já estiver já ali meio carcomida, porque a ferramenta vai estar te esperando. Não é isso? É isso. Meu amigo, o nosso tempo está chegando ao fim, nós terminamos as questões do Livro dos Espíritos. No próximo programa, nós vamos iniciar A conclusão. o estudo, uma análise, Almeida, se pudermos dizer assim, da conclusão que o Kardec fez desse livro, que é tão brilhante quanto a introdução Sim. e o miolo do livro, né, que é da questão número 1 até a 1018. A gente se vê no próximo programa, então. Gente, até a próxima. Se gostaram, se não gostaram, mas critiquem e digam por que gostaram e por que não gostaram. Forte abraço. Forte abraço a todos, a gente se vê no próximo programa. Até lá.